Bom, um outro tema que está na ordem do dia é, logicamente, o problema do passaporte da vacina e do carnaval, etc. e tal, né? Nós fizemos muita discussão essa semana sobre essa questão do passaporte da vacina, da vacinação compulsória, né? Queria mostrar, né, para os que não conseguiram entender o debate até hoje, porque tem gente que não conseguiu entender esse debate até hoje, né? Você fala que obrigar o cidadão a se vacinar, você está ferindo um direito fundamental, essencial dele. Aí o cidadão fala assim, mas o que você quer? Se o cidadão quiser, sei lá, pegar uma criança e jogar do 10º andar, pode também, é direito? Então tem esse debate assim meio de... Parece que você está no manicômio, né? Parece, mas o debate acontece toda hora eu escuto esse tipo de bobagem. O problema da vacinação compulsória, que não é um problema tão simples quanto o pessoal fala, né? Os crentes da nova religião, né, sanitária, ele foi discutido no STF. E o STF, logicamente, tem que fazer um certo malabarismo para pisotear o direito da pessoa, porque tem Constituição, tem legislação e tudo mais. Queria mostrar para vocês como é que é qual foi o malabarismo que eles fizeram para aprovar a vacinação compulsória? Tem uma matéria aqui que é uma matéria do consultor jurídico, que analisa como se deu. Vou citar aqui. O ministro Gilmar Mendes, que é um dos principais acrobatas, né? Acrobatas do STF, reconheceu a constitucionalidade da vacinação compulsória, dando interpretação, conforme a Constituição, ao artigo 3º, incisos ponto 3, inciso D, da Lei 13.000, nessa altura o cidadão já não sabe mais que lei que ninguém está falando. Destacando que a vacinação compulsória não pode se traduzir em vacinação forçada. Notaram o pulo? Não, você vê que eles são os malabaristas, né? O cara é, né, compulsório, é forçado. Quando você vê, ninguém entende mais nada. Por exigir sempre o consentimento do usuário. Veja que não tem uma fineza assim no juridiquês, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas. O ministro Lewandowski, igualmente destacou que, atualmente, não pairam dúvidas acerca do alcance de duas garantias essenciais asseguradas às pessoas: a intangibilidade do corpo humano e a inviolabilidade do domicílio. Ainda bem que pelo menos 2 direitos democráticos nós temos garantido, né? Mas vamos ver se eles estão mesmo garantidos, né? Tais franquias, bem sopesadas por si só, excluem completamente a possibilidade de que alguém possa ser compelido a tomar uma vacina à força, contra a sua vontade, manu militari no jargão jurídico. Quer dizer, trocando em miúdos aqui o juridiquês dos malabaristas e acrobatas do STF. Você pode ser compelido e obrigado, mas não forçado. Que tal essa daí? O corpo humano é intangível, quer dizer, você não pode tocar. É seu, não é do Estado. Então, por exemplo, se você falar, não vai pôr injeção aqui nesse bracinho, está na Constituição, não pode pôr injeção no bracinho. Então, eles entendem o seguinte, que esse dispositivo legal funciona assim.
Se o cidadão pegar o seu filho, apontar uma arma para a cabeça dele e falar, vai se vacinar, não afeta a intangibilidade do corpo humano. Por quê? Porque ele não pegou você, não pôs o revólver na sua cabeça, mas no do seu filho. Quer dizer, é uma pressão indireta. Entenderam bem? Se você não quiser se vacinar, você pode perder o emprego, não pode estudar, não pode entrar em nenhum estabelecimento, não vai poder nem comprar comida, tá certo? Não vai poder sair de casa. E dentro de casa, se você, a não ser que você tenha um mordomo que esteja com o passaporte vacinal, inclusive, você vai morrer de fome. O que vai acontecer? Mas você não está sendo forçado a tomar a vacina. Quer dizer, eles reduziram o direito da pessoa de tomar ou não tomar medicamentos ao simples fato de que a pessoa não foi agarrada pela polícia e arrastada para o posto de saúde de vacinação. Isso daí já... Né? Quem que vai fazer isso aí? Não dá nem para fazer. Você imaginou a polícia arrastando o pessoal para o posto de vacinação, o cara gritando lá e tal? Isso aí não vai acontecer. Agora, se você forçá-lo indiretamente, quer dizer, a vacinação forçada é proibida por lei, pela Constituição, como dizem aqui os doutos membros do STF. Mas a vacinação forçada indiretamente não é proibida por lei. Não é uma maravilha isso? Vocês imaginem que com essas interpretações, o que vai acontecer com os demais, o que já está acontecendo e o que mais vai acontecer com os outros direitos? É como o problema da liberdade de expressão. O douto ministro vai falar, não, você pode falar qualquer coisa. Ah, mas ele falou um negócio lá, foi preso. Que aconteceu com o Daniel Silveira. Ah, mas o que ele falou... Mas ninguém disse que ele tem que falar alguma coisa específica. Onde é que está na lei que se você falar A, B, C e D, você não tem direito a falar isso daí? Não está em lugar nenhum. Então, eles criam esses subterfúgios para escapar de questões fundamentais. Você pode falar o que você quiser, porém, se você ofender qualquer nacionalidade, não pode falar. Se você ofender a mulher, não pode falar. Se ofender o homem, depende do homem, você também vai pagar caro. Se for a população LGBT, também não pode falar. O negro também não pode falar. Se você falar que tem que botar abaixo toda essa porcaria do STF, também não pode falar isso aí. Quer dizer, quando você vai ver, as exceções são tantas que a regra desapareceu. É o que nós temos aqui. Então, quer dizer, veja que importante. O cidadão não pode entrar na sua casa, meter o pé na porta, te agarrar pelos cabelos e arrastar você até o posto de saúde para você ser vacinado. Mas ele pode obrigar você a ser vacinado por outros meios, desde que ele não pegue você, como disse o douto ministro, manu militari. Quer dizer, isso aqui é uma caricatura da lei. Uma caricatura. Não tem, né? E mostra também muito claramente o papel do STF. O papel do STF é interpretar a lei, ou seja, é pegar uma lei que fala, por exemplo, você pode fazer isso e demonstrar através de raciocínios supostamente lógicos que na verdade você não pode fazer isso. Ou o contrário, pegar uma lei que diz você não pode fazer isso e demonstrar que na verdade você pode fazer isso aí. Para os ignorantes, mal intencionados, fanáticos, né, que ficaram nos atacando o tempo todo sobre a questão
do direito da pessoa rejeitar um medicamento, veja que o STF é mais sutil, né? Ele foi obrigado a deformar a lei para poder fazer valer essa completa arbitrariedade contra o cidadão. Nós estamos numa situação muito complicada, né? Primeiro porque uma parcela da esquerda visivelmente decidiu ingressar no PSDB, informalmente, sem falar. Porque esse tipo de coisa, defender essas arbitrariedades do STF, é ser do PSDB. Aí eles falam o seguinte: o cidadão tem que tomar a vacina porque é certo. O que é certo para um, não é certo para outro. Por isso que a legislação criou uma proteção, né, que é muito frágil e muito precária, da cidadania, do povo, através de determinados direitos. Como esse, por exemplo. Você não pode ser forçado a se vacinar. Você não quer se vacinar, não se vacina. É errado, né? Por exemplo. É errado não querer se vacinar, na sua opinião? Tudo bem, mas ele não quer. Ele não precisa estar certo. Basta que ele não queira. É como a liberdade de expressão. Você não precisa falar aquilo que é certo. Para falar aquilo que é certo, até dentro das Forças Armadas você tem liberdade de expressão. Por exemplo, eles autorizam o soldado a falar sim, senhor. Né? Não é liberdade de expressão? Mas se o cara falar não, senhor, já a coisa complica. Então, de acordo com essa ideia de você falar aquilo que a pessoa aceita, liberdade de expressão tem em todo lugar, até, sei lá, até dentro de um campo de concentração nazista, porque o cara grita quando ele é torturado. É uma idiotice, né? Essa mentalidade é uma mentalidade de direita, PSDB. Bom, aí o que nós vimos mais? Nós vimos o seguinte, né? Uma parte da esquerda inventou a lorota, mas eles estão espalhando isso daí deliberadamente, que diz o seguinte: defender os direitos individuais é uma posição da direita, é uma posição neoliberal. Nós damos um desconto, né? Eu vi, por exemplo, o Renato Rovai falando isso contra o PCO recentemente num programa. Eu acho que a gente sempre deve dar um desconto pela ignorância, né? O cidadão vem lá, visivelmente ele é muito ignorante, você dá 15% de desconto para ele de cara, né? Para a gente não culpar ele totalmente. Agora, a realidade não tem nada a ver com isso. Isso aqui é uma bobagem. Os direitos e garantias individuais são uma conquista histórica da humanidade. Na Idade Média não tinha isso daí. Na Idade Média você não tinha. Se você fosse preso, se você falasse alguma coisa que o poder não gostasse, babau. Né? A coisa, inclusive, escalava para situações muito negativas, como, por exemplo, o cidadão ser queimado na fogueira. Se você fosse preso, não tinha habeas corpus. A última coisa que você iria conseguir era a garantia individual. O chamado direito individual. Isso foi uma conquista da Revolução Francesa. Foi uma conquista de uma longa luta da burguesia e popular contra a arbitrariedade, mas quem consolidou essa vitória foi a Revolução Francesa. Quer dizer, você não é um robô, você não é parte de uma manada. Você tem direitos.
Você não pode ser atropelado pelo regime político. Você não pode ser atropelado pela autoridade. Não foi a direita que inventou isso. Quem inventou isso daí foram pessoas revolucionárias. Foram pessoas que revolucionaram o mundo naquela época. E, na luta contra o Estado burguês, esses direitos são uma arma do povo. Os ignorantes, como o Rovai, e também mal intencionados, porque isso aí é uma coisa mal intencionada, eles querem desarmar a população diante do Estado. Eles querem falar o seguinte, que o que for decidido, seja lá o que for, você tem que acatar. Não, não é assim. Primeiro que, de um ponto de vista democrático, ninguém pode decidir nada sem levar em consideração os direitos que a população tem. Né? Primeiro isso daí. Para passar por cima dos direitos é preciso fazer isso aí. A diferença entre ser obrigado e forçado. Né? Uma coisa que só pode passar pela cabeça de um ministro do STF, né? O obrigado e forçado. Então, é uma bobagem. Não tem nada de neoliberal. O que acontece, que a esquerda não está vendo, é o seguinte. Como a direita está na defensiva, né, veja o que está acontecendo com o Trump nos Estados Unidos. Foi expulso do Twitter. Fizeram uma manifestação no dia da eleição e ocuparam o Capitólio, uma coisa que no Brasil acontece quase todo dia. Já falaram que foi uma insurreição contra-revolucionária. Né? Essa semana o Biden fez um discurso atacando o Trump de novo e tal. A burguesia direitista, ela usa as mesmas armas contra a direita que ela usa contra o proletariado. Contra o proletariado ela é mais dura ainda do que contra a direita. Mas é a mesma coisa, é a mesma burguesia, a mesma ditadura, é a mesma coisa. Os direitistas que não são tão ignorantes e tão bobos quanto o Rovai, eles apelam para a Constituição para se defender, lógico. Mas não é a política deles. A política deles foi expressa pelo Bolsonaro. Bolsonaro é a favor da tortura, não é a favor do direito de ninguém. Bolsonaro é o cidadão que falou que a ditadura matou pouco, que tinha que matar 30 mil comunistas. Ele não é a favor de direito. Não vamos começar aqui a criar uma ficção apresentando o Bolsonaro como defensor dos direitos da população. A direita, inclusive, fala, não tem que ter isso de direitos humanos. É uma coisa que eles nem falam, eles automaticamente sai da boca deles o tempo todo. Quando você fala que uma pessoa, para ser presa, tem que ser respeitado todos os direitos dela, eles falam, de novo com essa conversa de direitos humanos. A ditadura argentina inventou a palavra de ordem, direitos humanos para humanos direitos, que é uma idiotice direitista, lógico. Né? Essa é a política da direita. A política da direita não é de defender direitos. Nunca foi. E nunca vai ser. Eles estão defendendo agora. Porque a burguesia, mesmo a burguesia que oprime o proletariado, está numa briga com eles. Esse é o único motivo. O Olavo de Carvalho, inclusive, tentou tergiversar falando que nós, PCO, a nossa defesa desses direitos é oportunista. Deles não, a deles seria uma... Não, a nossa que é uma defesa de princípios. A deles é que é totalmente oportunista. E esses pobres coitados aí, estilo Rovai, eles estão pintando para a população, a direita, como defensora da liberdade do ser humano. Era o que faltava. Pintar o pessoal que acha que tem que matar pobre, acha que na cadeia o cara tem que ser torturado, acha que tem que torturar preso político, que tem que matar 30 mil comunistas, pintar esse pessoal como defensor da liberdade. É normal isso daí?
né? É curioso como o pessoal se cala, né? Diante da pressão da Rede Globo, dos jornais da burguesia, dos jornais golpistas. Eles começam a fazer uma pressão contra os direitos, falando que é da direita, o pessoal vai na onda. É inacreditável a falta de personalidade política.